arroz com leite. Explodiu meu coração, feito bomba no São João, quando deslizei as mãos pelas suas costas. Ô meu povo, boa noite pra todo mundo. Estamos aqui novamente, não é mesmo? Agora aqui pelo Instagram, nossa live vai acontecer. Estratégias de prova, da prova de linguagens do Enem, com o tio Pedro aqui, o que tem nota 1000 na redação, não é mesmo, gente? A gente tem que fazer um merchan, não é mesmo? Tá passada, amigo? Vem pra cá, gente, olha aí. Então, pois bem, galera, dá o ok se tá tudo certo, o áudio tá funcionando, câmera tá tudo certo. A gente vai seguir daqui do Instagram. Dúvidas? Vocês, é claro, já vão mandando aí pelo chat do Instagram, dá aquela chuva de coração que a gente gosta, não é mesmo? 2 professores biscoiteiros, a gente precisa da atenção de vocês. É verdade, galera. E aí agora, como a gente falou, na aula de hoje, porque isso aqui já é uma aula, já é um ponto ali para que você comece a conhecer o nosso processo de ensino, comece a conhecer a sua preparação para o Enem quando você vier para cá para reciclagem, hein? E você que já é nosso aluno, dá um oi aí que a gente quer saber quem tá por aí. Estamos de recesso, mas olha, já estamos com saudade de vocês. Sim, tá? gente, a canceriana louca já tava ali, Pedro, mas Exatamente. Então, de toda forma, pessoal, nós vamos conversar sobre as principais competências e habilidades que há dentro dessa nossa prova. Dá para a gente comentar um pouquinho ali no final também sobre a redação, que eu sei que é uma coisa aí que faz o coração de vocês bater um pouquinho mais forte. Mas a prova de linguagens sempre dá aquele probleminha, né, Ju? Que vocês ficam, o TRI de linguagens me destruiu, o TRI de linguagens é triste. Calma, gente. O TRI de linguagens é um problema, mas você vai saber resolver a prova de modo que o TRI será o menor dos seus problemas, entendeu? Porque você vai dominar competências e habilidades. É óbvio que nós não vamos captar ali em alguma medida todas essas competências e habilidades, né, Ju? A gente vai trabalhar aquilo que é principal, mas já deixando o convite para que você venha nos conhecer aqui. A gente fica na 513 Sul, tá? Então, venha nos conhecer também para que você entenda um pouco mais do funcionamento das nossas turmas. Teremos turmas no segundo semestre. Então, você que está nos conhecendo, você que já acompanha o trabalho da reciclagem pelas redes sociais, vem conhecendo ainda mais de perto, tá bom? Bom, vamos começar então? bora lá, Porque esses gente. meninos querem conteúdo. Exatamente. E para pegar essa deixa aqui do tio Pedro, nós selecionamos as competências e as habilidades da sua prova de linguagens, que são as mais importantes. Profa, o que isso significa? Só vão cair essas competências? Claro que não, né, meu filho? Aqui no nosso tempo limitado de 1 hora, a gente só vai tratar das mais importantes. Então, se liga, pega aí teu caderno, pega a tua caneta, a gente vai comentar sobre as habilidades que são mais recorrentes, aquelas também que você consegue acertar com mais facilidade e, claro, aquelas competências e as habilidades deliciosas que você olha e fala assim, meu Deus, eu não sei nem por onde começar a resolver essa questão. Calma, a gente vai te ajudar, não é mesmo? Então fica aí com a gente, bora lá, amigo. Vamos lá. Seus problemas acabaram, saiba disso, tá? Então, pessoal, basicamente a primeira competência sobre a qual eu vou falar é a competência de área 5. E a competência de área 5, eu acho que o nosso foco não é tanto que vocês fiquem decorando as coisas, né? A gente não precisa saber na sua integridade tudo o que diz a competência, tá? Mas a gente preparou aqui só para que vocês sintam a enunciação dessa competência. Lê-la-ei para vocês. Meu Olha Deus. que lindo, lê-la-ei. Ó. Mesóclise, gente. A mesóclise, ela enobrece o indivíduo, tá? Você que está aí, coloque aí, mesóclise, enobrece o indivíduo. Coloque, por favor. Então, olha só. Analisar, interpretar e aplicar recursos expressivos das linguagens, relacionando textos com seus contextos, mediante a natureza, função, organização, estrutura das manifestações, de acordo com as condições de produção e recepção. Galera, basicamente a gente conseguiu condensar uma ideia de um elemento artístico produzido, materializado a partir de uma dinâmica textual. A competência de área 5, muitas vezes, está atrelada às questões de literatura da prova do Enem. Porque ali a gente vai entender como que funciona determinado estilo de época, determinado estilo individual de um autor específico. A gente vai entender qual é o impacto social, o impacto histórico que há em relação àquele texto, né, que a gente precisa analisar. E já te dou uma dica.
Se você acha que todas aquelas estéticas literárias vão aparecer na sua prova, muito cuidado com esse pensamento. É claro que é importante que nós saibamos todas, porque a gente não pode ignorar o fato de que a literatura, por exemplo, tem um cenário de que desde aquele primeiro contexto, aquela primeira manifestação, vai influenciar algo que a gente observa hoje. Então, a tendência contemporânea, que é aquilo mais recorrente no Enem, vai, em alguma medida, resgatar essas estruturas literárias, né? Mas você tem que focar na literatura contemporânea, no modernismo, ali em um contexto de realismo, porque Machado de Assis é alguém muito importante dentro da nossa literatura. E eu gostaria de frisar com vocês, nesta aula, a habilidade 16, tá? Por quê, galera? Porque a habilidade 16, ela prevê o seguinte: relacionar informações sobre concepções artísticas e procedimentos de construção do texto literário. Se eu penso nessas concepções artísticas, eu estou falando desses estilos literários, desses estilos de época. A cada século, acaba que em alguma medida a gente consegue perceber o quê? Tendências artísticas, tendências de produção, que acabam sendo uma linha meio que comum entre os nossos autores. Mas a gente não pode ignorar que cada autor vai olhar para aquele cenário e, a partir do momento em que ele olha para aquele cenário, ele interpreta aquela conjuntura de acordo com as percepções individuais dele. Então, se a gente considera, por exemplo, Machado de Assis, ele vivenciava um contexto muito específico à época dele. E ele conseguiu produzir uma estética muito interessante de uma crítica a determinada classe social, a determinados vícios sociais, uma crítica até também ao comportamento dos burgueses trazidos do romantismo. Então, nesse contexto, né, na literatura romântica, você consegue perceber esse traço individual de Machado de Assis, que é o viés crítico. E aí, pessoal, isso vai reverberar claramente no modo como a gente produz os nossos textos. A produção real mesmo, a escrita, atitudes de singularização desses procedimentos. E aí, veja esta palavra, anote, pegue a sua caneta, tá? A sua caneta de tubo transparente, já fazendo aí uma menção à nossa prova. Mentira, pode ser qualquer uma, aquela mais colorida que você tiver. Eu sou o louco da caneta. Sim, sim, ele é o louco da caneta. Vamos lá, se eu te entrego uma redação, ela vai estar o quê? Colorida, não de erros, né? Porque você vai acertar, porque a gente vai conversar sobre isso, entendeu? É só acerto, só coisa bonita. Mas então, pegue essa caneta e coloque aí agora para mim. Singularizar. Este verbo, ou qualquer estrutura que seja derivada dessa palavra singularizar, singularizante, singulariza, enfim. Esta palavra, porque eu estou falando dela neste momento, entendeu? Aí você usa o demonstrativo agora, já estou te dando essa dica aí de gramática. Esta palavra te ajuda a responder às questões que envolvem a habilidade 16. Houve qualquer questionamento ali relacionado a essa ideia de que você vai precisar entender o procedimento de composição do autor e você viu nas opções singularizar, você já desconfie dessa habilidade 16, principalmente se na referência do seu texto houver alguma menção a um autor da literatura, seja ele do cânone, seja ele da contemporânea que ainda está formando o seu cânone, tá bom? Então, pessoal, da habilidade 16, essa é a dica que eu tenho a te passar. É você entender que as concepções artísticas, os movimentos literários, portanto, eles vão ter uma tendência, é claro, eles vão ter uma linha comum, mas o procedimento de composição individual de cada autor vai ser a forma de singularizar esse contexto artístico, esse contexto de produção, tá bom? Essa dica te faz matar muita questão na prova de linguagens e, ela não vai ser mais um problema a vocês. Inclusive, se você vier nos conhecer, você terá o nosso grande amigo e colega de trabalho, Gabriel, professor de literatura. Temos também o professor Marcelo Freire, professor Yuri, só professor top na literatura aqui. Verdade. Eu só quis fazer uma palhinha. Fora esses professores, também temos a nossa coordenadora maravilhosa, que já tem maravilhosa no nome, né, gente? Mara Gasparotto. Beijo. Também para de assistir. Venha nos conhecer, não deixe disso. Agora, vamos para mais uma competência. Ju vai comentar agora com vocês esta competência. Comentar uma outra competência, só para dar um comentário final para o que o Pé falou. Você viu que lá na competência que trabalha a habilidade 16, você tem a palavra contexto.
nas nossas aulas de literatura, de gramática e nas aulas de texto. Claro, né, gente? Texto é a melhor frente de todas. Eu sei que vocês amam essa frente. Chega a dar aquele trimelique assim, nossa aula de texto com a professora Júlia, meu Deus do céu. Não se esqueçam, sabe a fonte? A fonte denuncia o contexto. Aqui na Reciclagem Educacional, nós ensinamos você a ler a sua fonte e a entender o contexto. E aí, é claro, você tem ali a sua resposta correta. Não se esqueça disso. Bora lá, então, para a próxima competência. Vamos falar sobre a competência de área 6, que diz o que pra gente, galera? Compreender e usar os sistemas simbólicos das diferentes linguagens. Linguagem verbal, linguagem não verbal, linguagem gestual, linguagem sonora, como meios de organização cognitiva, ou seja, do pensamento, da realidade pela constituição de significados, expressão, olha os recursos expressivos aí que muita gente negligencia, figuras de linguagem, comunicação e informação. Dessa competência de área 6, nós trazemos a vocês a habilidade 18. Se liga! Identificar os elementos que concorrem, ou seja, que somam, que se entrelaçam para a progressão temática. O que é progressão temática? Sequenciação do texto, progressão das ideias, como as ideias do texto serão sequenciadas. Se liga nisso. E para a organização e a estruturação de textos de diferentes gêneros e tipos. Aqui, galera, vale a pena eu fazer um comentário com vocês, que é o seguinte: atenção à diferença entre tipologias textuais e gêneros textuais. Claro que nós precisamos nos valer desses nossos conhecimentos teóricos para responder aqui as suas questões que trabalham com a habilidade 18. Seguinte, estrutura de texto, que também, anote aí, pode ser cobrada lá no Enem como sequência textual. É a nossa tipologia textual. Se você pensa em tipologia, você pensa em estrutura de texto, quantidade de parágrafos, qual tipo de verbo será utilizado naquela sequência textual, se vai ter muita pessoalidade, se vai ter marca de interlocução. Então, fique ligado que todas as marcas linguísticas estruturais que formam o seu texto são trabalhadas na sua tipologia textual. Não se esqueça da narração, da descrição, da injunção, da exposição e da argumentação. As nossas 5 tipologias textuais que são cobradas no Enem. E aí, meu povo, a gente vai pensar também que dessas tipologias textuais nascem os gêneros textuais. Como assim? O que você precisa saber de gêneros textuais é que esses textos nascem de demandas comunicativas. Isso significa que, se você precisa se comunicar de alguma forma, nasce um gênero textual. Veja aí, por exemplo, galera, live no Instagram. É um gênero textual. A gente precisou entrar ao vivo alguma vez na vida, aí o titio Mark fez o quê? Vamos lá criar a nossa live no Instagram. Muito obrigada, Mark, por isso, né? Fica aí a dica pro Mark. No titio Zuki. Zuquinho lindo, maravilhoso. Então, gente, se liguem. Gêneros textuais nascem de demandas comunicativas. Como você vai perceber aquele gênero? Atrelando esse texto à sua função social. O que significa a função social, filho de Deus? Significa como eu uso esse texto no dia a dia. Para que ele serve no seu cotidiano? Lembre-se, no seu cotidiano você tem formas de comunicação. E essas formas de comunicação seguem determinados padrões de composição. Pronto, tem um gênero textual. Certo? E aí, galera, nas nossas questões, vocês vão precisar pensar em alguns pontos, tanto de tipos quanto de gêneros textuais. Não se esqueça de analisar pela fonte o contexto em que aquele texto está inserido. Você sabe, eu vou repetir, a fonte denuncia qual é o meio de circulação. Pegue aí essa dica. Se você sabe o meio de circulação, você sabe o público-alvo a que aquele texto se destina. Se você sabe o público-alvo, você sabe qual é a modalidade da linguagem. Vai ser norma culta? Vai ser norma padrão? Norma coloquial? Além disso, se você sabe identificar meio de circulação, qual é o público-alvo, modalidade da linguagem, é claro que você sabe reconhecer qual é aquele gênero textual. É uma resenha?
É um resumo? É uma reportagem? É uma sinopse? Por essas e outras dicas, vocês saberão reconhecer os gêneros textuais que, claro, são cobrados por meio dessa habilidade 18. E não se esqueça, aqui nós trabalhamos progressão textual. Se eu digo progressão, eu falei a vocês, sequenciação do texto. Sequência, ação, veja o nosso prefixo. Eu preciso, portanto, de elementos coesivos que demarquem este processo de que um fato está acontecendo ali naquele texto. Seja ele qualquer tipologia e seja ele qualquer gênero textual. Perfeito. E só comentando uma coisinha da habilidade 18, puxando o sardinho aqui para a gramática. Porque, gente, se você acha que você vem para reciclagem de estudar gramática de forma de decorar aquelas coisas chatas, pode esquecer. Você vai estudar pensando na prova que você tem de trabalhar aí. E a habilidade 18, como a Ju muito bem explicou para a gente, essa ideia da progressão temática, ela exige que nós tenhamos um conhecimento acerca dos procedimentos de coesão de um texto. E para isso, você precisa dominar as preposições, você precisa dominar as conjunções, você precisa dominar os processos de coordenação e de subordinação, e isso tudo aplicado a esse procedimento de construção do texto, realmente pensando nessa estruturação pela qual a gente passa na hora de compor esse nosso texto. E, claro, na sua redação, você também terá uma contribuição dessa habilidade 18, porque lá na competência 4, a gente vai perceber o quê? O uso de procedimentos coesivos, de mecanismos linguísticos para construir uma argumentação sólida. Porque, gente, a argumentação capenga, com tudo solto ali, não tem a menor condição, né? Então, a gente aprende como se utilizar desses elementos coesivos, como se utilizar desses procedimentos de progressão temática para validar esse nosso cenário. Beleza? Vamos para mais, que a gente está animado, né, Ju? Mara, o quê? Maravilhoso, animadíssimos! Manda aí a tua pergunta, coloca aí hashtag Pedro Lindo e Maravilhoso, a gente está acompanhando vocês. E aí, você quer seguir? Quer que eu vá? Vamos lá, Ju, Vamos lá? contigo. Então, olha lá, galera. A habilidade 19, que é claro, ainda faz parte desta competência que nós estamos trabalhando. Se liga na habilidade 19. Sabe aquela habilidade que tu olha e fala assim, vai cair na prova 1, 2 questões? Pois é, habilidade 19. Filho de Deus, presta atenção. Analisar a função da linguagem predominante. Calma, segura aí, eu já vou falar sobre esse predominante. Predominante nos textos em situações específicas de interlocução. Sabe as funções da linguagem que você estuda junto dos elementos da comunicação? É claro que dentro de um texto, eu não vou ter apenas uma única, veja a minha redundância no meu vocabulário, é para você gravar. Eu não vou ter só uma função da linguagem. É claro que no seu texto você terá de lidar com mais funções da linguagem. Como, portanto, você será capaz de analisar a função da linguagem predominante? Você não vai ter uma inspiração divina. O que tu vai lembrar? Das nossas aulas. Óbvio, né, gente? Vamos lá. Olha lá o merchan, o biscoito. Manda aí o coração. A chuva de coração vem agora. Galera, nesse sentido, quando nós falamos em função da linguagem predominante, a primeira coisa que você tem que saber é qual é o objetivo daquele texto. Identificou qual é a intencionalidade comunicativa, a finalidade, o propósito, o objetivo do texto, você saberá depreender qual é a função da linguagem específica. Por exemplo, se nós temos um texto que define, que conceitua um vocábulo, uma situação, é claro que você tem o objetivo da definição, assim como a gente tem nos verbetes de dicionário, certo? Pegou, beleza. Qual será a função da linguagem predominante? Claro, se o objetivo é definir, você tem uma função metalinguística. Aquela função da linguagem que reflete sobre a própria língua. Veja o seu prefixo meta, nesse sentido, significa reflexão. Reflexão sobre a língua. Outro exemplo aqui, para eu já passar para o Titio P, para trazer aqui outra habilidade. Se, por exemplo, eu tenho um texto que tem o objetivo de inventar uma mensagem inovadora. Se o objetivo daquele texto é trabalhar muito bem aquela mensagem de maneira inventiva, você olha e fala, nossa, que criativo, nunca vi isso. Sabe aquele poema da Coca-Cola? Beba Coca-Cola, cola, coca, babe, cloaca. Pois é, você olha aquilo e fala, meu Deus do céu, what is happening here? Se eu tenho um objetivo
de passar uma mensagem de maneira diferente, de maneira inventiva, eu tenho a função predominante, que será a função poética. Pronto, sabe acertar aqui a sua habilidade 19. Não se esqueça, você terá mais de uma função da linguagem naquele texto. Você saberá reconhecer a predominante quando você descobrir qual é o objetivo do texto. Excelente! Além disso, pessoal, pensando nessas funções da linguagem, vai haver alguns recursos também linguísticos mesmo, algumas marcas gramaticais, por meio das quais você vai conseguir identificar esses gêneros, e isso tudo está muito atrelado a essa estruturação do texto, como a Ju falou, né? Essa ideia de que se você descobre a função do texto, se você descobre qual é o motivo pelo qual aquele gênero textual foi criado, a função fica fácil, olha para as palavras que compõem este nosso texto em análise. Beleza. Então agora, só para que a gente condense essa ideia da nossa competência de área 6, vamos falar um pouquinho da habilidade 20. Eu, particularmente, gosto muito da habilidade 20. Somos dois, apaixonados pela língua, né? Exatamente. Porque ela fala, pessoal, um pouquinho a respeito do reconhecimento, da importância do patrimônio linguístico para a preservação da memória e da identidade nacional. O que eu consigo perceber a partir disso? A gente tem que entender que a língua, ela sempre vai identificar a identidade mesmo de determinado povo, né? Porque língua é identidade, é povo, é nação. Isso condensa essa perspectiva da língua. E quando a gente fala dessa preservação da memória, a gente já tem um viés, em alguma medida, para construir esse patrimônio linguístico, uma necessidade de ter um conhecimento da história da língua, né, Ju? E aí, em alguma medida, como essa língua denota a identidade nacional. Eu sempre gosto de dar um exemplo até engraçado, assim, que é o fato de que nós temos, por exemplo, uma estrutura no português brasileiro que é a pragmática muito bem trabalhada. O que seria a pragmática? Que nome difícil, professor? Você fala muito difícil. Vou te explicar, calme aí. Olha só, quando eu penso na pragmática, você vai pensar nas intenções que estão nas entrelinhas da fala de um indivíduo, na fala de um falante. Fica meio feio, né, falar a fala de um falante, mas é o correto, tá? O feio também existe, né, minha gente? E aí, o que você precisa perceber? Que se eu falo, por exemplo, estamos aqui nesta sala, e se eu falo para a Juju, eu estou com muito calor. Ela não vai entender simplesmente que eu estou com uma sensação de calor, ela vai entender que eu quero que, por exemplo, ligue o ar-condicionado, ou ligue um ventilador, ou abra uma janela. Percebe? Porque o português brasileiro, ele tem esse viés pragmático muito bem desenvolvido. Agora, se eu falo isso lá em Portugal, mesma língua, gente, mas eu chego, como estou com calor, ele vai olhar para minha cara e falar, eu também. E é isso, entendeu? Não vai haver esses subentendidos, percebe? Justamente pelo fato de que aquela construção, aquela identidade linguística se manifesta daquela maneira. Mas como que eu aplico isso tudo que você falou, professor, a essa nossa habilidade? Então, veja, qual a importância do patrimônio linguístico para a preservação da memória nacional, bem como da sua identidade? Seria basicamente você entender que a língua, ela evidencia a visão de mundo de um povo. E a partir do momento em que eu defino ali a visão de mundo de um povo, a visão de mundo de uma determinada comunidade de fala, eu consigo especificar a memória que vai se ter a respeito dessa população, a respeito dessa comunidade, bem como a identidade, seja do indivíduo, né, do falante em si, seja do grupo social, seja da nação da qual esse falante faz parte. E aí, só mais uma dica, um nome bonito aí para que você anote. Quando eu penso nessa ideia da individualidade linguística de uma pessoa, eu me refiro ao idioleto de alguém, tá? Algumas pessoas falam idioleto também. Não tem nada a ver com idiota, tá, gente? É idioleto. Leto é essa ideia aí da língua, tudo bem, querido? Então, idioleto ou idioleto, como você quiser falar, as pessoas têm essas duas pronúncias, marca essa identidade individual dos falantes. Beleza? Pode ser que eventualmente apareça essa palavrinha aí na sua prova. Ok? Ai, gente, emocionada aqui. Não esqueça que língua é cultura. Se língua é cultura, você precisa preservar a língua, que é, de fato, um patrimônio imaterial. Não se esqueça, as palavras voam, mas a escrita se mantém. A língua se preserva por meio de documentos oficiais, por exemplo, um dicionário.
Por exemplo, uma gramática. Tome nota aí que você vai conseguir responder a sua habilidade. Inclusive, a Ju falou desse negócio da gramática, já me veio só mais uma ideia. Vai lá, amigo. Pessoal, Gramática é com ele. olha só a título de curiosidade mesmo, repertório sociocultural que você pode utilizar. Anote aí que a primeira gramática feita em território brasileiro foi uma gramática do Tupinambá, feita pelo padre José de Anchieta, e claramente isso vai contribuir para a preservação do patrimônio linguístico do Brasil, tendo em vista que muito da nossa língua tem influência indígena, tá? Então, influência indígena, influência africana, influência europeia, claramente, a gente tem essa raiz, mas de todos os lugares que mandaram alguma pessoinha vir aqui no momento, né, da colonização, da escravidão, enfim. Vocês já sabem essa história. Exatamente, ó, aproveitando a deixa do P, para quem é nosso aluno, já sabe o que é um pidgin e o que é um crioulo. Se você sabe o que é um pidgin e um crioulo, bota aí hashtag pidgin e hashtag crioulo, pra gente saber que vocês são nossos alunos lindos e maravilhosos. Mas, se tu não sabe, né, amigo, aí tu vai ter que vir aqui pra reciclagem. Vem descobrir, tá? Que a gente te conta, vai ser um prazer contar-te-ei o que é um pidgin. A mesóclise chegando! Vamos lá. Galera, bora lá seguir. Agora é aquele momento que você senta, respira e fala: esta é a questão fácil da prova. Esta é a questão que você vai acertar. Por quê? Fabrício, Pedro, filhos de Deus de todo o Brasil, de todo mundo. Habilidade 21, gente. Habilidade 21. Você vai bater o olho no texto publicitário e vai saber que o objetivo deste texto publicitário é criar um novo comportamento ou levar a uma mudança de hábito. Sabe aquelas campanhas de conscientização? Não deixe água parada contra a dengue. Vacine-se, filho de Deus. Aí tá o corona aí fora. Vacina. Se tu pode vacinar, vacina. Que mais? Cuidado em você, de repente, trocar ali a saliva no carnaval e pegar aquelas coisas, fala que é, enfim, né, gente? Sapinho, na minha época é sapinho. Hashtag cringe, né? Hoje é mononucleose. Meu Deus, sério, eu nem sabia, gente, isso babado. E eu achei, gente, que eu não estava cringe. E eu achei que não tava cringe, até falei, eu vou dividir meu cabelo ao meio, porque cabelo ao meio não é cringe. Aí já nem sabia aqui dessa nova palavra. É isso aí, gente. Tio Pedro é cultura também. Ai, galera, olha só. Então anota aí, habilidade 21, bateu o olho no texto publicitário, sabe que o objetivo daquele texto é criar um novo comportamento ou ter uma mudança de hábito. Geralmente esses textos publicitários são veiculados em campanhas oficiais. Opa, campanhas oficiais, pelo amor da deusa, gente. Hashtag pelo amor da deusa, esse momento chegou. A dicção, às vezes, ela falha, tá? Quem é meu aluno sabe que aí, às vezes, é de propósito, mas às vezes não é. Neste momento, claro, foi de propósito. Então, galera, anota aí. Texto publicitário vai cair na sua prova e, claro, você será cobrado pela habilidade número 21. Não se esqueça de que as campanhas oficiais, ou seja, aquelas campanhas feitas, produzidas pelo governo estadual, municipal e federal, são aquelas que tendem a levar para esse caminho da conscientização. Beleza? Hashtag fica a dica. Bora lá, amigo. Segue daí. Excelente. Pessoal, ainda nessa nova competência sobre a qual a gente está falando, agora a gente começou a falar sobre a competência de área 7, tá? Nós vamos conversar um pouquinho sobre a habilidade 23. E olha, nesta competência, nesta questão, falando dela, há um verbo. Este verbo, gente, ele é uma coisa, assim, necessária na sua vida, tá? Porque ele aponta o seguinte: inferir em um texto quais são os objetivos de seu produtor e quem é o seu público-alvo, pela análise dos procedimentos argumentativos utilizados. Gente, vocês sabem que temos aqui, nesta instituição, porque nela estamos, uma professora de interpretação de texto que não tem no Brasil, amores. Ah, sou eu? Portanto, meu Deus! Júlia, não tem no Brasil mesmo, tá, gente? Que é Júlia Jeffenthaler, entendeu? Não há no Brasil, é uma coisa perfeita. Alemã, entendeu? Assim Sprechdeutsch, nem sei falar Inês Brasil que me ensinou, enfim. Ju, o que seria inferir, Ju? Gente, inferências é um movimento de interpretação textual.
O que você pensa em interpretação textual? Você pensa na análise do texto. Além do cotexto, cuidado, sem o N, você vai ao contexto. A partir de pressupostos e subentendidos, ou seja, pistas, que aqui na reciclagem educacional nós iremos te mostrar a como encontrar essas pistas. Por meio dessas pistas, você saberá inferir. Cuidado, inferências utilizam o contexto. Aí a gente volta lá, meu amigo, para a nossa primeira habilidade, que eu falei, gente, lembra do contexto? Pronto, o contexto está aqui em toda a nossa prova. Então, para você saber o que é inferência, você vai utilizar na sua análise textual, por meio dos pressupostos e dos subentendidos, o contexto que está destrinchado lá na sua fonte, para você conseguir chegar até a sua resposta correta. Perfeito. E outros dois tópicos importantes quando a gente pensa nessa análise de textos, pessoal, é justamente essa ideia do objetivo de seu produtor, e aí a gente consegue conceituar esse objetivo como uma situação de produção, porque essa situação de produção é o que vai viabilizar que haja esses objetivos. Além disso, o público-alvo é muito importante, porque de acordo com o seu público-alvo, olha para mim, público-alvo, tá? Olhe para mim. De acordo com o seu público-alvo, você vai ter de utilizar uma linguagem adequada àquele contexto. Se eu vou mandar uma carta a um dos ministros do nosso atual governo, claramente eu não posso usar uma linguagem de qualquer jeito, percebe? Eu tenho de usar uma linguagem formal, eu tenho de utilizar uma linguagem que seja em consonância com a norma padrão da língua portuguesa. Agora, se eu vou mandar um WhatsApp de fim de semana para a Ju para convidá-la a um churrasco, mas depois por enquanto, da vacina. exatamente, agora não está havendo churrascos, mas só para que vocês tenham um contexto. Eu posso mandar ali de forma muito mais informal, sem que haja necessidade de um vocativo. Eu não preciso colocar Senhora Júlia, convidá-la-ei, percebe? Não há essa necessidade. Agora, se eu recebo, eu acho bonito, mas assim, não é uma situação de produção que necessariamente exige esse tipo de viés comunicativo. Portanto, é muito importante que, além da ideia dos pressupostos e dos subentendidos na hora de interpretar o texto, vocês devem considerar ainda a situação de produção e o público ao qual se destina esse texto. E isso está realmente muito casadinho ao que foi dito lá na competência de área 5, porque ali a gente tinha a preocupação dessas estruturas sobre as quais a gente acabou de falar, muito associado ao nosso texto literário, beleza? Então, uma coisa puxa a outra, pessoal. A prova de linguagens, por mais randômica, por mais aleatória que ela pareça, ela não é, tá? Ela tem uma sistematização, ela tem uma estratégia por meio da qual você consegue acertar mais de 40 itens, 41, 42, 45. E essa estratégia, ela está aqui. Vem conhecer essa estratégia que eu tenho certeza que você quer a sua aprovação. E a gente está fazendo o arraiado de quê, gente? Da aprovação. Então, Pronto. estou te mostrando o caminho por meio do qual você acessa esse seu sonho, tá? Então, vem para o reciclagem. Então, Ju, seguimos? Vamos seguir aqui. Siga bem, caminhoneiro. Pedro e Bino. Não, Pedro e Júlia. Pedro né? e Bino. É uma cilada, Bino, gente. Esse meme nunca foi tão real. Eu adorava. Ai, gente, saudades. Pedro e Bino. Exato. Ó, enquanto o P tá descendo aqui, só para fazer aqui uma articulação a essa última fala dele, é muito importante, gente, que vocês anotem as nossas dicas nessa live, tá? As nossas estratégias de prova em linguagens, ela sempre deve passar pelo estudo das competências e das habilidades, beleza? Claro, a gente vai pensar aí nos pilares que você deve traçar, no seu pilar acadêmico, no seu pilar estratégico e no seu pilar emocional, com toda a certeza. Mas falando com propriedade, para que você seja capaz de acertar aquela questão que você olha lá na rede social. Nossa, mas que questão aleatória. Galera, competências e as habilidades. Pronto, acabou. Dica para vocês. Peguem as provas anteriores e tentem reconhecer após essa live que naquela questão X foi cobrada a habilidade 29, 21. Se naquela questão X foi cobrada a habilidade número 12, sei lá. Enfim, nem tem 12 na linguagem, né, gente? Mas você deve saber olhar em cada questão e reconhecer a sua habilidade. Vamos falar um pouquinho sobre a nossa próxima habilidade, a nossa habilidade número 24. Galera, a habilidade 24, assim como a habilidade 21 e assim como a habilidade 19, sempre cai. O que ela vai dizer pra gente?
reconhecer, ou seja, você bateu o olho, entendeu e assumiu que naquele texto há estratégias argumentativas, com a finalidade de convencer o seu público. Sabe aquele público-alvo que você já leu a sua fonte, você já entendeu qual é o público-alvo daquele gênero textual? Pois é, a habilidade número 24 vai pegar aquele entendimento acerca do reconhecimento do público-alvo e ela quer que você saiba reconhecer quais foram as ferramentas argumentativas utilizadas para o convencimento. Então, titio P e galera de casa, aqui nós estamos falando de tipologia textual argumentativa. Primeiro passo, portanto, você tem que bater o olho naquele texto e saber reconhecer aquela tipologia. Depois, você vai se perguntar, essa estratégia argumentativa, ela me comove? Ela me seduz ou ela me intimida? Geralmente, a habilidade número 24 está atrelada a textos publicitários que têm, claro, a sua função conativa ou função apelativa, se assim você quiser lembrar, como a função predominante. No entanto, galera, muita atenção aqui. Reportagens editoriais também têm estratégias argumentativas que têm esse objetivo de convencimento. Muita atenção aqui. Não se esqueçam de observar a sua conjunção adversativa. Para quem é nosso aluno já sabe que o contexto empregado pela conjunção adversativa denuncia uma possível tese do texto. Se o texto tem tese, já é um texto de natureza argumentativa. Então se liga nessa dica, a habilidade 24 vai muito provavelmente aparecer na sua prova e ela vai cobrar de vocês o reconhecimento das estratégias persuasivas. Beleza? Anota aí essa dica. E, pessoal, sobre a habilidade 24, existe uma outra conformação que te ajuda a identificar a resposta, muitas vezes, daqui, né? Porque em alguns contextos, pode ser que essa habilidade esteja atrelada simplesmente ao tipo de classes gramaticais utilizadas para compor essa marca argumentativa. E o que eu quero dizer com isso? A gente não pode esquecer que as classes gramaticais, devido às suas funções, devido aos seus valores semânticos, elas também vão contribuir para a construção dessa argumentação. Se você percebe, por exemplo, trechos muito recheados de adjetivos, você tem juízo de valor. Percebe? Porque o adjetivo é a estrutura que marca qualificações dentro da língua portuguesa. Então, o juízo de valor ele está atrelado a esse segmento. Elementos de modalizadores textuais, advérbios, por exemplo. É diferente de eu falar que eu gosto da Júlia e eu falar que eu gosto extremamente da Júlia, percebe? Eu intensifiquei a minha ação verbal por meio do elemento extremamente. Isso é um modalizador, porque ele provocou uma mudança semântica no nosso elemento verbal. Tudo bem? Então, isso também contribui para essas estratégias argumentativas. E eu tenho certeza de que quando a Ju falou uma palavra, durante a explicação dela, seu coração chega, vibrou assim, que você lembrou, ai meu Deus, tem que fazer minha redação. Ai, socorro, redação. A palavra tese. Te deu um negócio aí? Mande aí, me dê um negócio aí, que eu gosto de me sentir famoso, gente. Coloca aí uma mensagem, me dê um negócio. Ou não me dê um negócio, porque eu já sei fazer a redação. Porque o Pedro me ensinou, porque a Júlia me ensinou. Ah, aí tudo certo. Então, nesse contexto, na sua redação, quer marcar uma boa tese? Use um adjetivo. Porque ali você já evidencia um juízo de valor. E ao evidenciar esse juízo de valor, o que você vai perceber? Você vai perceber que o seu examinador claramente vai compreender o seu procedimento argumentativo. Você falar, por exemplo, pegando aí o último tema, que é forte o estigma associado às doenças mentais, pronto, você já tem aí, em alguma medida, um traço argumentativo, porque esse nosso adjetivo é muito bem colocado para construir esse procedimento, tá? Só queria deixar essa deixa aí para vocês. Deixar essa deixa, ficou bem cacofônico isso. Mas tá tudo certo. Hashtag repetição vocabulário. Já teria marcado lá na C4 tá baixa, entendeu? Agora, gente, a mais bela é ela. Não é a Pfizer, é a competência de área 8, tá, gente? Tá passada. Tá passada? É a competência de área 8. Para você que ouve recorrentemente, não cai gramática no Enem. O que eu faço? Eu choro, né? Eu choro porque você vai ter de aprender que cai gramática, gente. Tem de aprender que cai gramática porque ela está assim na prova. Só que não é uma gramática decoreba.
Não é a gramática dos concursos públicos. Não é a gramática, por exemplo, para quem é aqui de Brasília, da UNB, que é uma gramática pesada. Eu acho lindo, me emociono, eu vejo as questões, eu fico assim, realmente bastante emocionado, entendeu? Mostro para a família, coloco em quadros, mas tudo bem, isso é loucura da minha cabeça. Você não precisa dessa loucura. Basta que você reconheça para a prova do Enem, que é o seu objetivo para a sua aprovação, que a competência de área 8 é quem vai contemplar de maneira mais efetiva a gramática dentro da nossa prova. Porque ela compreende aí a ideia do uso e da compreensão da língua como língua materna, tudo bem? Geradora de significação e integradora da organização do mundo e da própria identidade. Olha a ideia do idioleto, do idioleto, como você quiser falar, que eu trouxe há algum tempo. Esse A com H, tá, gente? Porque já passou. Pelo amor da Deus, hein? Então, nesse contexto, a gente consegue perceber que essa competência ela ajuda bastante. E tem sido uma tendência, né, Ju? Essa reflexão dos procedimentos linguísticos que se modificam na fala e que em alguma medida tem esse respaldo na norma gramatical. Por exemplo, na prova do ano passado, que está acontecendo este ano, mas se refere ao Enem de 2020, vocês tiveram uma questão na qual havia a supressão de uma preposição como marca recorrente da linguagem do português brasileiro. Se você não domina a preposição, se você não domina a gramática tradicional, você não conseguiria reconhecer que no enunciado, que lá no cartaz, né, do filme, faltava uma preposição. Mas eu vou te ensinar, porque além de você vir e passar no Enem, você ainda sai transformado. Porque todo mundo vai olhar, nossa, como essa pessoa se comunica bem. Você vai chegar na mesa do seu jantar, assim, com os seus pais, o jantar da aprovação, aí você vai falar, as estratégias, papai, por meio das quais, olha, Ai, aí Jesus. seu pai, ele se emociona, entendeu? Eu já fiz isso com o meu, gente. Olha que eu sou professor, o meu se emociona. Quem dirá você aprovado na Universidade Federal, como ele não vai se emocionar? Entendeu? Hashtag amém, ó, aprovado. Aprovado. Então você já chega assim, tirando essa onda. Só que você sabe também que esse por meio das quais é uma coisa muito exclusiva, é algo muito seu, que eu vou te ensinar. Vai ser a sua identidade linguística que eu vou te ensinar essa gramática. Mas você vai saber reconhecer os desvios que estão em coloquialidade. Quando a gente percebe esses desvios, quando a gente percebe que isso é um traço muito associado à perspectiva de diferenciação do português brasileiro culto e do português brasileiro coloquial, acaba que é fácil de responder a questão. E aí a gente se refere à habilidade de número 25, que fala um pouquinho sobre a variação linguística, né, Ju? E a variação linguística, nas aulas de texto, é sempre contemplada, gente, de uma forma ilibada. Sabe o que é ilibado? Sem manchas, sabe? De uma forma impecável. Como o seu português vai ficar depois de me conhecer, tá? Então, Ju, fala um pouquinho para eles dessa variação, que eles estão sedentos por esse conhecimento. Galera, eu me emociono, gente. A canceriana, meu Deus, variação linguística. Pensa num conteúdo gostoso de se ensinar. O Pedro ama gramática e eu amo variação linguística. Por quê? Galera, falei pra vocês agora há pouco que língua é cultura. Tio Pedro falou que língua é identidade. Variação linguística trabalha com essa premissa. Ou seja, a nossa língua portuguesa e todas as outras línguas do mundo não são homogêneas. Ah lá, eu já fiquei muito emocionada e já não consigo nem mais falar. Toda língua é heterogênea. O que significa isso? Somos linguisticamente o conjunto de variedades linguísticas. É daqui que entra a premissa da norma padrão, é daqui que entra a premissa da norma coloquial, é daqui que entra a premissa de haver a possibilidade de uso situacional da língua. Não se esqueça disso. Variação linguística, portanto, considera o construto de que a nossa língua é heterogênea. Como que o Enem vai trabalhar isso com vocês? A norma padrão serve para determinadas situações específicas de uso social. Já as outras normas, a norma regional, eu posso pensar, por exemplo, numa norma de faixa etária, de grupo social, de uma norma que teve ali a sua mudança linguística empreendida por meio da história. É claro, todas essas normas são patrimônios linguísticos e, por isso, todas as questões de variação linguística estão atreladas ao reconhecimento de uma cultura.
A gente deve ser capaz de olhar para aquele texto que está lá em questão, saber onde há de fato uma variação regional, histórica, estilística, qualquer tipo de variação e determinados níveis, seja o nível fonético, seja o nível lexical e seja o nível morfossintático. Você identifica essa variação e saberá que naquela questão você deve marcar o gabarito que considera essas realizações linguísticas como sendo nosso patrimônio linguístico. Ai, meu Deus, emoção aqui. Emoção. Ju, recebemos uma pergunta. Ui, vai, qual que é? Perguntaram pra gente a competência que fala a respeito dos poemas. E aí, pessoal, a gente volta lá pro início da nossa live, porque se a gente pensa em poema, é bastante recorrente que haja um cenário de texto literário. Então, é importante que a gente considere principalmente a competência de área 5, tá? Para ter essa dinâmica dos poemas, porque ali você vai pensar em contexto social em que acontece esse cenário literário, nós vamos pensar no procedimento de composição literária daquele autor, a gente vai pensar na ideia da identidade linguística, da identidade nacional também materializada artisticamente. Então, a competência mais indicada para a análise de poemas, se o viés for realmente a interpretação desse texto, é a competência de área 5, tá? Observar aquelas estruturas e muitas vezes, quando você tiver de se deparar com essa competência, às vezes a própria habilidade está parafraseada ali nas opções. E aí você só marca e faz o quê? Tira 10. Beleza, galera? Perfeito. Vamos lá, nos encaminhando aqui já para o final da nossa live, Exato. não é mesmo? Manda aí o seu biscoito, você tem alguma dúvida? Você tem o quê? O coração? Manda aí o coração, chuva de coração pra gente. Exatamente. Não é isso, amigo? Exatamente. Ó, se você tem dúvidas, mande. Deixaremos este momentinho final para dúvidas. Temos aqui uma equipe, gente. Eu estou me sentindo o quê? A Anitta, né, hoje? Eu tenho uma equipe aqui ajudando a gente, uma equipe maravilhosa, entendeu? E aí eles vão ler a sua pergunta para nós, vão mostrá-las para nós. Meu as Jesus, gente, é perguntas, muito gramático, entendeu? não é mesmo? E a gente responde a vocês. Bom, para a gente fechar, eu acho que seria interessante a gente comentar sobre aquilo que eles gostam muito, Ju. Vai lá. A gente gosta, a gente sabe que vocês estão sedentos pela redação, né, gente? Muita gente fica esperando este momento, muita gente quer saber, professor, mas como que veio esse 1000? Eu também quero tirar 1000. Como que você e a Ju conseguem me ajudar nesse 1000? Por favor, professor. Gente, eu te dou o caminho das pedras. Júlia te dá o caminho das pedras. Mas são pedras bonitas, tá, gente? Pedras que você passa saltitando, porque vai ser tão fácil que você vai ver, que você com certeza acima de 900 vai ficar. Então, basicamente, nós temos de lidar também, né, Ju, com as competências da nossa redação. Temos 5 competências, competências essas divididas em 200 pontos para cada uma, 200 vezes 5. Eu não sei muito de número, assim, mas eu acho que dá um número bem bonito, que é o 1000, né? É um número muito desejado por vocês. Essa conta o Basílio me ensinou. Ai, meu Deus, maravilhoso. Essa conta o Basílio me ensinou. E aí a gente consegue, né? 5 vezes. Ui, quase que eu sou mestre em cair, né? Então, Emocionado. 5 é o 1000. O 1000 dá isso, entendeu? 5 vezes 200 dá 1000. Matemática. Matemática. Aí a live, ó, olha aí. matemática. A live é matemática. É a interdisciplinaridade, gente. Entendeu? Calcular o meu é muito fácil. O seu sorriso também com ele. Ju, conta pra eles essas competências. Quais são elas? Galera, vamos pensar aqui rapidamente nessas competências. E claro, não dá pra gente abordar tudo destrinchadinho, mas a gente vai falar aqui com bastante propriedade de uma única competência. O tio Pedro vai escolher uma pra ele aprofundar. Vou listar aqui as 5 competências. Competência número 1, competência da gramática normativa. Claro, se você está em uma situação de uso formal da língua, você tem que usar a norma padrão, pelo amor da deusa, não é mesmo? Competência 2. Galera, competência número 2 vai trabalhar para vocês 3 aspectos. Tema, tipologia textual e uso produtivo de repertório. Não basta ser legítimo nem pertinente, tem que ser legítimo, pertinente e produtivo. Competência número 3, competência da autoria. Cuidado com o esquema pronto de redação, pelo amor da deusa. Sabe aquele vídeo que você viu? Saiba tirar 1000 em todas as redações. Mentira, pega isso, vai embora. Fala assim, ó, comigo não, beleza? A autoria é pega nessa deixa aí, tome seu cuidado. Além disso, ainda na competência número 3, você vai ter o seu projeto de texto.
Competência número 4, uso de elementos coesivos, a famosa coesão, uso de conectivos. E competência número 5, a carinha do Enem, proposta de intervenção com 5 elementos válidos. Exato. E justamente por ser a carinha do Enem e justamente por estarmos aí na finalização dessa live, vou te ensinar como você finaliza a sua redação. E se você quiser aprender o resto, vem conhecer a gente, que eu te mostro como fazer tudo, Ju te mostra como fazer tudo, mas a sua proposta de intervenção já decora uma coisa que eu ensino para todos os meus alunos. O mantra da intervenção, você grita assim, ó, são 5 vezes por dia, 7 dias na semana, dá 35 vezes numa semana, no mês, aí você calcula que aí já não é comigo, entendeu? Essa conta é muito complexa. Então você vai falar o seguinte, quem, que é o seu agente, o que é a sua ação, como, que é o seu modo meio, você vai ter a dizer também ali o para quê, que é a nossa finalidade, e você vai escolher um desses elementos para detalhar. Vamos lá? Quem, o que, como, para quê, detalhamento. Fica repetindo isso, gente. A repetição, ela internaliza. Vira mais um uma funk. vez. Exatamente. Dá para fazer em valsa, em funk, como você quiser. Então, quem, o que, como, para quê, detalhamento. Escolha o que você quer detalhar. Fez isso, gente? O 200 é inevitável. Meus queridos, minhas queridas, nossos amores, muito obrigado pela participação de vocês. Foi um prazer inenarrável poder passar essas dicas a vocês. Apesar dos probleminhas técnicos iniciais, acho que ficou show, hein, galera? Muito conteúdo bacana, muita dica impressionante para que você consiga arrasar tanto na prova de linguagens quanto na sua prova de redação. E se você quiser um semestre recheado de dicas quentíssimas como essas, e não só dicas, mas a aplicação dessas dicas à sua realidade de prova, não só nas linguagens, mas também na matemática, nas ciências da natureza, nas humanidades, pessoal, na língua estrangeira, em todas essas nossas exigências feitas pela prova do Enem, dá um pulinho aqui na Reciclagem Educacional que a gente tem a fórmula para fazer você chegar ao seu sonho, para fazer você chegar à sua aprovação. É isso mesmo, galera. Nós estamos com as matrículas abertas e esperamos vocês para que este segundo semestre seja o semestre do que aqui, amigo? Da sua aprovação. Pelo amor da deusa, muito obrigada pela audiência de vocês. Foi ótimo estar aqui. E recado final de professora, tome nota de tudo que a gente falou, porque, é claro, vai estar lá na sua prova do Enem e você seguirá o padrão da sua prova de linguagem, não é mesmo? Um grande beijo no seu coração e até a próxima. Beijo pra vocês. Tchau. Chão batido de chuvinha, só pra ver suas perninhas grossas. Dança São João na